E hoje as ações da Prio estão subindo quase 3% depois de um relatório muito otimista ali do BTG, e as ações da MRV estão caindo mais de 10% com boatos de que a empresa divulgou um guidance ali no evento fechado. É disso que eu vou falar no vídeo de hoje, e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para você não perder os nossos próximos vídeos, e também deixa o like que ajuda bastante aqui o canal a crescer e a chegar a mais investidores. E começando pela Prio, o BTG estima um upside de quase 80% nas ações em relação ao preço de hoje. Lembrando que a Prio já subiu bastante nos últimos 5 anos, uma alta de quase 2.000%, hoje valendo aí quase 40 bilhões, então um upside aí de 80% realmente transformaria a PetroRio numa das maiores empresas do Brasil, e é por isso que o mercado ficou bem de olho ali em relação a essa recomendação de compra do BTG, né? Com base em que eles estão sendo tão otimistas ali com a PetroRio. No relatório, eles destacaram um processo de amadurecimento do portfólio da Prio. Realmente a Prio veio amadurecendo ali o portfólio de uma forma muito competente, com muita eficiência. Então eles saíram lá de 30 mil barris por dia em 2020 e chegaram aqui a passar dos 100 mil em dezembro de 2023, né? Encostaram aqui no terceiro trimestre. Finalizaram o ano já com uma produção acima de 100 mil barris por dia, com menor custo de equilíbrio aqui, conforme apontado pelo BTG. Eles também destacam aqui que os custos de levantamento, que é o famoso lifting cost da PetroRio, eles são hoje 60% abaixo da média do setor. Então o lifting cost da PetroRio está encostando aqui em 7 dólares, né, no terceiro trimestre de 23. Deve cair um pouquinho mais, marginalmente daqui para frente. A gente não espera grandes quedas no lifting cost. Deve chegar ali no máximo a 5 dólares no longo prazo. Depois ali da integração do Wahoo, que é o novo campo que vai entrar em produção já pela PetroRio provavelmente ao longo desse ano. Então, esse lifting cost, né, de 100 dólares, além de proteger a companhia de possíveis quedas no preço do petróleo, também é uma grande vantagem para ela, uma grande vantagem de gerar bastante caixa, enquanto que os níveis de petróleo ainda estão muito altos, né? O nível do preço do petróleo está muito alto, né? Eles também destacam aqui que a empresa ela está desalavancada e que isso também permite que ela continue aí com o seu crescimento inorgânico através de fusões e aquisições, né? Então a PetroRio aqui está com uma dívida líquida sobre EBITDA no terceiro trimestre de menos de uma vez EBITDA, e ela pode inclusive ter reduzido isso no quarto trimestre com a geração de caixa que ela gerou. Ela pode ter utilizado para pagar a dívida, a gente ainda não sabe porque ainda não saíram os resultados, mas possivelmente está ainda menos alavancada, e isso abre espaço para ela comprar novos poços ou novos campos completos, ou até mesmo fazer aquisições de outras companhias, como ela fez ali com a Domo no ano passado. A gente não está tão otimista mais com aquisições aqui para o case de PetroRio, até porque ela tem que integrar ali o Wahoo e vai levar um tempo ali, né? Talvez 2024, 2025 ela vai estar focada ali na integração de Wahoo. E também a Petrobras ela não está mais um movimento tão vendedor, né? Apesar de que a PetroRio consegue comprar campos de outras produtoras, né? Da Shell, de outras grandes produtoras, o cenário é bem diferente do que a PetroRio encontrou 5, 4 anos atrás, quando ela começou a comprar vários campos, né? Hoje em dia o petróleo está muito mais alto, tem muito mais visibilidade quanto ao preço do petróleo, então dificilmente essas empresas vão vender tão barato quanto a Prio conseguiu comprar, né? Realmente ela conseguiu comprar ali campos a preços, né, a múltiplos muito baratos, e por isso ela conseguiu gerar tanto retorno, né? Então, assim, mesmo que ela consiga comprar, talvez não seja com essa TIR, né, com esse retorno aqui sobre investimento que o BTG calcula de 20% ao ano. Eu acho que a gente tem que ser mais conservador nesse momento. Eles também falam aqui que o mercado tem reagido mal às notícias de que as licenças ambientais necessárias para o Wahoo provavelmente vão ser adiadas. Isso porque a gente teve aqui, ainda está tendo no caso, uma paralisação no IBAMA, uma espécie de greve, o que vai e deve atrasar as licenças ambientais de Wahoo. E eu concordo aqui com o BTG de que isso não deveria ser tão significativo. Afinal de contas, esse projeto, esse processo todo de transação do Wahoo, né, o início da produção ali sob a PetroRio, ele estaria fadado a qualquer atraso em alguma das etapas, e o mercado já deveria saber disso, né? Então poderia ser na transação, na hora da compra, ou na hora do pagamento, ou na aprovação ali da ANP. Então, poderia ter sido em qualquer uma dessas fases. Aconteceu de ser aqui na fase do IBAMA, mas poderia ser no início da produção ali da Prio. Então, é natural que no começo a gente tenha ali um início de produção um pouco mais conturbado, que demore talvez um mês a mais do que se previa, algumas semanas a mais do que se previa, até porque está na mão do governo, não tem como a PetroRio prometer nada para o mercado, né? Então, assim, na minha visão, isso aqui é natural, né? O IBAMA vai voltar depois dessa paralisação, deve ter ali as aprovações e as licenças necessárias, e aí ela começa ali, talvez não quando a gente esperava, na semana que a gente esperava, mas
alguns dias, algumas semanas depois, um mês, 2 meses depois, isso não faz diferença, porque vão entrar aí, na média, 40 mil barris, a expectativa, e a empresa hoje produz 100, né? Então não importa se vai entrar em abril, se maio, junho, vai entrar 40 mil barris a mais, ou seja, vai entrar aqui 40% a mais de faturamento para a PetroRio, o que já é bastante. Então, assim, isso daqui para mim também não me incomoda. Talvez por isso as ações tenham caído, né? No início do ano ela estava apresentando uma queda e depois essas notícias de paralisação. E recentemente, né, depois de hoje principalmente, recuperou bastante, né? Então a PetroRio é um case bem interessante, a gente gosta aqui no canal, né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa, é só você digitar aqui PRIO, né? É uma empresa que eu acho que faz sentido até mesmo para quem é iniciante de estudar, né? Eu vou começar a falar para vocês aqui que empresas que eu acho que é mais para iniciante, que empresa que eu acho que é mais complicada. A PetroRio dentro do setor de petróleo talvez seja a mais redondinha ali, a mais fácil de entender. Então assistam aí as análise completa, análise de resultado, setor de petróleo, que a gente explica como funciona. Então eu acho que vocês vão gostar dos conteúdos e a gente segue aqui acompanhando a PetroRio, é uma empresa que a gente sempre achou interessante. E a gente concorda aqui com o BTG de que a empresa ainda tem bastante a dar retorno no futuro, né? Apesar de que já subiu bastante, né? Então a PetroRio é um daqueles cases clássicos, né? De que a empresa subiu bastante, né? E isso acaba confundindo os investidores que acham que já subiu demais, está em máxima histórica, não tem como crescer mais do que isso, não tem como dar um retorno mais do que 2.000, né? E quando a gente olha aqui, né, e olha pelo menos pelo PL, vocês vão ver que, por exemplo, lá em 2019 ela subiu quase 2.000%, ou seja, a empresa multiplicou aí por 20 vezes, né? Enquanto que o PL dela quase que não saiu do lugar. Então ela tinha um PL de 7 vezes há 5 anos atrás e hoje está com um PL de 9 vezes. Isso porque o lucro dela também subiu praticamente 20 vezes nesse período. Então é um erro muito comum do investidor de olhar só a cotação aqui e achar que a empresa subiu demais, que ela está cara, quando na realidade a PetroRio está bem precificada, né? Para uma empresa de commodity, já tem múltiplos mais baixos, o crescimento dela não vai ser mais tão explosivo, mas a gente já espera um certo crescimento aqui no curto prazo por conta de Wahoo. Então esse PL vai ter uma pressão ainda maior assim para ele cair, né? Porque vai entrar um lucro maior. Então, assim, na minha visão, não é uma empresa extremamente cara e é uma empresa de altíssima qualidade. Ela poderia muito bem negociar com múltiplos mais altos do que esses aqui. Então, eu gosto bastante aqui da PetroRio e tá dado aqui o comentário sobre essa notícia do BTG. Não sei se tem esse upside, a gente não trabalha aqui no GA com upside, com preço-alvo, mas com certeza é uma empresa com bastante potencial aí no longo prazo. E falando agora da MRV, toda vez que eu atualizo aqui parece que ela tá caindo mais, né? A empresa caiu bastante aqui no pregão de hoje e quando a gente olha ao longo do ano, né, year to date já caiu 24%, então esse movimento de queda da MRV, ele não é de hoje. E o que é interessante, pelo menos para a queda de hoje, né, para essa queda de 11%, é que não tem nenhum fato relevante. Então aqui no canal a gente evita comentar boatos, né, achismos, a gente gosta de comentar aqui quando realmente tem fatos relevantes, mas eu achei interessante porque existe aqui, pelo menos nas redes sociais, nos grupos, uma especulação de que a companhia pode ter revisado o guidance de 2024 para baixo, isso num evento fechado. Então a empresa, né, nenhuma empresa pode fazer isso, divulgar para um grupo fechado ali projeções financeiras dos seus resultados, porque isso é um fato relevante. A definição de fato relevante é um fato que altera o valor da empresa. Isso definitivamente altera o valor da empresa. Então, se ela fez isso, ela tem que fazer para o mercado de uma vez só. Ela tem que divulgar como fato relevante e todos os agentes do mercado receberem informação ao mesmo tempo. Ela não pode trabalhar com esse tipo de informação privilegiada. Então, a gente vai acompanhar, porque se isso realmente aconteceu, na minha visão, a gestão da MRV ela perde alguns pontos aí, muitos pontos, na verdade. Eu não gostaria nada disso. Então, quem é investidor, quem é acionista aí de MRV tem que ficar de olho, apesar de ser um boato por enquanto. Então, a gente não pode tomar nenhuma decisão, nenhum lado nessa história, mas se realmente isso for confirmado, é bem ruim aqui para a tese, tá? Mas isso, por enquanto, é só um boato, né? Ela pode estar caindo também porque hoje a MRV, ela divulga suas prévias operacionais. As construtoras, elas têm o costume de, antes de divulgar o resultado mesmo financeiro, né? O resultado fechado, seus balanços, elas divulgam prévias, onde elas falam ali o quanto que elas venderam, quantas unidades, qual a velocidade da venda, alguns números, né? Elas não colocam receita, muitas vezes não colocam lucro, margem, esses números um pouco mais difíceis de calcular ali antes de ter o fechamento mesmo do ano, mas eles colocam números operacionais e o mercado já pode estar aqui já esperando números piores para a MRV. Na minha visão, não teria motivo para ter essa expectativa tão negativa a ponto de cair 25% no ano, né? Então, assim, o mercado ou estava com uma expectativa muito errada em dezembro,
ou agora aconteceu alguma coisa e pode ter sido justamente essa informação do guidance vazado pela empresa nesse evento fechado. Outra coisa que pode estar fazendo as ações da MRV caírem é a expectativa da reoneração da folha de pagamento. Então, para quem não sabe, né, lá em 2012, a gente começou aqui no Brasil a adotar um mecanismo que permitia com que as empresas, ao invés de pagarem os 20% ali do INSS na folha de pagamento, elas pagarem ali um imposto em relação ao seu faturamento. E a maioria das empresas que aderiram a esse tipo de mecanismo, elas têm um imposto menor, né? Elas pagam menos imposto e sobra mais dinheiro para a empresa, para ela investir em crescer, para ela contratar mais funcionários. Mas no fim do ano, né, na calada ali do ano de 2023, o ministro aí da Economia, né, o Fernando Haddad, ele anunciou que teria o fim desse mecanismo e a partir ali do ano de 2024, né, vai ter uma volta do imposto de forma progressiva, né? Então, poderia já a partir de 2024 as empresas voltarem a pagar 10% sobre a folha, né, salarial, ou talvez 15%, e chegar lá em 2028 nos mesmos antigos 20% que eram cobrados lá em 2012. Então, é uma notícia muito ruim para a MRV, que ela utilizava desse mecanismo, e na verdade todo o setor de construção civil, né, pelo menos as grandes empresas, elas provavelmente utilizavam esse mecanismo, né, mas não sei se isso aqui por si só explicaria, até porque quando a gente pega o IMOB, que é um índice de ações do setor de construção civil, no dia ele está caindo só 1%, e quando a gente olha aqui as maiores baixas, a gente vê aqui a MRV e a Tenda, né, realmente com quedas mais relevantes. Não está atualizado aqui, né, no último horário do dia, mas são as únicas que estão caindo de uma forma mais relevante, e as outras têm quedas mais tímidas aqui, né? Então a Tenda realmente parece um pouco mais com a MRV, tem uma conexão mais forte ali com baixa renda, mas eu acho que se fosse uma questão mais macro, somente da remuneração, era para o setor inteiro estar caindo, ou a bolsa inteira está caindo, né? Quando a gente olha aqui, o Ibov ele está caindo sim, mas uma queda praticamente de lado, aí, menos de 0,1% de queda. Então, na minha visão, talvez não seja isso. Isso aqui ajuda ao longo do ano, né? Essa queda do ano talvez seja isso. As revisões de expectativa das prévias operacionais da MRV e possivelmente esse vazamento de informação que a gente ainda não confirmou. Tem um conceito na filosofia, na economia, na ciência, que é a navalha de Ockham. Quando você tem muitas explicações para um evento, provavelmente aquela explicação que precisa de menos variáveis, de menos premissas, ela deve ser a mais correta ou a mais próxima da verdade. E talvez seja isso que esteja acontecendo aqui com a MRV. A verdade é que a MRV é uma empresa muito volátil. Então, quando a gente pega aqui o fechamento dela mensal, vamos pegar 2023, né? Cai 15%, sobe 12%, sobe 40%, sobe 14%, cai 18%, cai 22%. Então, é uma empresa extremamente volátil. Então, essa queda de 24%, 25% que a gente está vendo agora em 2024, né? Em janeiro de 2024, pode ser simplesmente uma volatilidade numa empresa que é normalmente já extremamente volátil, e essa seria a explicação mais simples e talvez seja a verdadeira e não tenha nada daquilo de revisão de prévia, de informação vazada. Então, o mercado, né, ele varia, como dizem por aí, né? Então é normal que isso aconteça, que essas variações aconteçam, né? Mas falando da empresa, da MRV, é uma empresa que eu acho bem interessante, tá? Dentro do setor de construção civil, uma das que eu mais gosto, mas não é uma empresa simples. Então a PetroRio é uma empresa que dá ali para o iniciante entender. A MRV talvez seja a empresa mais complicada do setor de construção civil, então realmente eu recomendo que você olhe ela por último. Começa da EZTEC, passa pela Trisul, vai pela Moura do B, né, na verdade, e você, por último, veja ali a MRV, tá? Mas ela é uma empresa que tem aqui um foco atualmente em recuperar a rentabilidade. Então, a expectativa dela é crescer o faturamento agora em 2024, já com uma margem bruta melhor, né, entre 26% e 28%. E lá para 2025 também continuar com um crescimento, só com uma margem bruta também muito melhor aqui e um lucro líquido de 700 milhões a 1 bilhão de reais, muito acima do que ela conseguiria entregar aqui em 2023. Então, é uma empresa que passou por um período bem difícil em 2022 e 2023, com um crescimento muito acelerado, com um monte de aquisição, entrando em novos mercados, entrou nos Estados Unidos, e ela percebeu que talvez ela deu um passo ali maior do que a perna e está voltando a buscar rentabilidade, né? Inclusive, lá na operação dela nos Estados Unidos, a Resia, né, ela também tem passado essa mesma informação para o mercado. A expectativa dela é de crescer bastante, então ela entregou a expectativa de entregar aqui 1.000 unidades em 2024, só que ela espera crescer nos próximos 5 anos para entregar 8.000 unidades daqui a 5 anos, só que com um spread de desenvolvimento muito maior. Ou seja, esse spread é basicamente o yield on cost que ela tem em cima das unidades menos o cap rate de mercado. Então, digamos que ela entregou
uma unidade que o cap rate de mercado é 10%, só que ela está ganhando 13%. Então, o development spread, né, esse spread é o que ela consegue ganhar acima do que o mercado está ganhando, e ela vai buscar essa meta aí de 3,5% acima do que o mercado conseguiria ganhar, né, do cap rate no mercado. Então, ela está mostrando para o mercado que ela vai crescer, e vai crescer com lucratividade. Isso aqui animou bastante o mercado em dezembro, é por isso que as ações da MRV subiram ali em dezembro, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, 6 meses, vocês vão ver que em dezembro as ações da MRV subiram bastante. Foi por conta do Investor Day, muito por conta do Investor Day que a Resia fez lá nos Estados Unidos, né? E a MRV é uma empresa interessante também, como eu falei para vocês, assim como a PetroRio, que não necessariamente é uma empresa muito cara também, né? Então, quando a gente pega aqui o PVP, tá aqui em 0,7 vezes, está abaixo aqui do valor patrimonial, e é uma empresa que já teve um prêmio ali muito maior de mercado, justamente porque ela crescia muito, tinha um modelo muito diferente, sofreu um pouquinho nos últimos anos, mas vem se recuperando e deve se recuperar aí ao longo de 2024. Lembrando, pessoal, que nada do que eu falar aqui são recomendações de investimento. Se vocês quiserem conhecer as nossas recomendações, as nossas carteiras, se a gente tem ou não o PetroRio, se a gente tem ou não o MRV, é só se tornar um assinante TA Pro. Nesse link que a gente tem aqui no nosso YouTube, né? Vocês conseguem clicar nesse primeiro link. Vocês vão aqui para uma página que explica tudo sobre o GA Pro, as carteiras, os analistas, né? Tá tudo aqui para vocês conhecerem melhor, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Bons investimentos e até o próximo vídeo.